Eu sei que ainda será tempo pra buscar. Meu bem, é sem a gente juntos caminhar. Não vai dizer que você não vai me aceitar. Talvez a gente até pareça diferente, mas mesmo assim nada mais separa a gente. Quero ser o beija-flor e você é a margarida. Vamos nos beijar nessa sala favorita. Tem gente passando mal, mas tem gente se amando, etc. Tudo isso para minha vida, estamos juntos nessa cena. Vamos nessa então. Vamos nessa então. Amanheceu o amor, não é amor, precisa esse calor de ser livre e transparente. Hoje é um dia diferente, não há mais medo no coração. Hoje é nova programação, você está no ar. A verdade está no ar. Já é tempo de sorrir, é tempo de beijar, é tempo de pegar sua sogra no colo. E dá tempo de regar sua planta no jardim, dá tempo de pegar a criança na escola. Parece estranho, mas é de bom tamanho. Parece estranho, mas é de bom tamanho. Eu sei, parece estranho, mas é de bom tamanho. Pode parecer estranho, mas é de bom tamanho. No silêncio eu vou procurar o meu caminho. No silêncio eu vou me lembrar do meu destino. No silêncio eu vou. No silêncio eu vou. No silêncio eu vou. Boa noite. A verdade está no A ar. verdade está no ar mais uma vez. Boa noite a todos. Nós estamos aqui numa transmissão ao vivo. Então, se você quiser falar conosco durante o programa, nessa uma hora, vocês podem entrar pelo chat do site, faça o seu perfil e entre no chat. Ou você pode falar conosco também pelo MSN. A verdade está no ar, @coexiste.com.br. É muito importante que você participe, a gente adora essa interação. Participe com comentários, com perguntas, com dúvidas, enfim. Nós estamos aqui para vocês. E todas as suas dúvidas são o nosso combustível. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. O tema é: você se relaciona ou você se distrai? Engraçado, né? Você se relaciona ou você se distrai? Esse é o tema de hoje. Então, para quem não conhece a gente ainda, quem está assistindo pela primeira vez, pode me chamar de Calvin e ela de Ive. Quem não sabe nada da gente, a gente tem um projeto chamado A Verdade Presencial, que acontece em forma de cursos, palestras, workshops. Esse é o nosso carro-chefe do nosso trabalho. Nosso assunto se chama, nosso assunto em tudo que fazemos se chama verdade. Será que às vezes algumas pessoas dizem, mas quer dizer que a gente pode ser dono da verdade? Então, sim, nós somos a própria verdade. Todos podem, né? Só querer. Nós somos a verdade. O que acontece é que nem sempre estamos em contato com aquilo que somos. Mas se você entrar em contato com o que você é,
você vai perceber que a verdade está em você, ou você é a própria verdade. Então, todo o nosso trabalho está voltado para que você possa ver a si mesmo e encontrar a verdade que está dentro de você. A gente vai ler agora, eu vou ler aqui um texto, que é o texto que a gente, com o qual a gente sempre abre o programa. Tá? Durante toda a história da humanidade, tudo que o homem procurou foi a verdade. Não uma verdade qualquer, mas a verdade que realmente dá sentido à sua vida. A verdade sobre si mesmo, a verdade sobre o mundo, a verdade sobre tudo o que os sentidos percebem, a verdade que está além do que os sentidos percebem, a verdade que está além das aparências, a verdade que aquieta seu coração, que lhe tira o medo, que o faz sentir-se quite com a vida, justo em suas ações, competente em suas obras, confortável em seu dia a dia, compreendido e aceito em seu meio, amado, em paz consigo mesmo, e feliz. Sempre o que todo mundo procurou foi a verdade que possa te colocar, com a qual qualquer pessoa possa se colocar nessa situação que a gente acabou de falar. Bom, na semana passada, a gente falou do tema relacionamento também. O tema da semana passada era o que me impede de ser feliz nos meus relacionamentos, ou em um relacionamento. Né? Relacionamento é uma constante na nossa vida, é talvez a coisa mais, talvez o ponto mais complicado, o ponto nevrálgico da vida de todo mundo. Né? Então a gente vai falar hoje sobre relacionamento novamente, sob uma ótica um pouco diferente. Então, a pergunta é: você se relaciona ou você se distrai? Eu acho que a ideia é fazer com que as pessoas parem e olhem de frente para essa questão do relacionamento. Porque todo mundo chega e fala: estou com um problema de relacionamento, então comecei um novo relacionamento, como se o relacionamento fosse só um relacionamento homem e mulher. Mas ninguém olha para isso de verdade, assim. Qual é o real problema de um relacionamento? Se é que existe, né? Se é que o relacionamento e o problema são palavras conciliáveis, eu acho que não são. Mas, para isso, a gente vai talvez falar bastante ainda sobre relacionamento e não relacionamento. Entenderam? Porque as pessoas acham que estão se relacionando, que esse foi o tema passado. Elas acham que estão se relacionando, mas na verdade não estão. Então a ideia é começar a fazer uma observação para vocês pararem, olharem para a própria vida e perceberem se realmente vocês estão se relacionando ou não. Então hoje o tema é distração, que pode ser confundido com relacionamento. Pois é, o que é que distração tem a ver com relacionamento? Ou o que é que distração tem a ver com não relacionamento? Né? Então, a primeira pergunta que a gente vai colocar aqui, para a gente começar a desenvolver esse tema, é a seguinte: você se relaciona com alguém ou com uma atividade? Expressões de interrogação. Você se relaciona com alguém ou com uma atividade? E quando você está... Você pode estar na tua empresa, você pode estar com o teu marido, com a tua mulher, com o teu namorado, com o teu filho, não importa, com o teu amigo, não importa. Mas você está se relacionando com alguém, com uma pessoa, ou com uma atividade? Entendeu? Será que ficou claro? Assim, ó. Sei lá, você fala: estou namorando, por exemplo. Aí, então, o que é estar namorando? Estou namorando, O que os namorados Estou fazem? namorando. O que os namorados fazem? Eles têm atividades.
Tem algumas atividades que são peculiares a namorados e namoradas, né? Por exemplo, cinema. Cinema é uma atividade peculiar de namorados. E aí, então, namorados vão ao cinema. Sim. Se de repente tem um casal de namorados que não vai ao cinema, os outros podem dizer que eles estão com problema. Namorados também jantam juntos. Jantam juntos, né? A luz de vela. Você não vai namorar. Principalmente no começo. No começo. Tem que ter luz de vela, tem que ter conversinha, tem que ter um beijo aconchegante. E provavelmente não pode ter amigos. No começo. No começo. É uma atividade. Você fala, aí eu falo assim, estou namorando. O cara chega pra ela e fala assim, eu queria te levar para jantar, tudo bem? Ela fala, tudo bem. Daí quando eles se encontram, ela percebe que ele levou um amigo. Nossa! Percebe? Isso não é uma atividade muito comum, né? O cara levar um amigo. Não, com certeza. Se ela tinha alguma expectativa em relação a namoro, ela vai ficar muito brava. Muito brava. Essa circunstância já fez com que o relacionamento então, não, sei lá o que aconteceu com o relacionamento, foi um amigo. Você usou a palavra circunstância? Então eu vou fazer a segunda pergunta, tá? Você se relaciona com alguém ou com as circunstâncias? Não. Pois é, olha só. Aí o cara te chamou para jantar, no caso pra mim. Aí o cara te chamou tudo faz, mas assim, você é convidada para jantar. Aí você já fica toda animada, nossa, o cara me chamou para jantar. Aí, né, num restaurantinho super assim, né? Aí chega lá, você se arruma toda, lógico. Porque afinal, a gente chamar para jantar está vinculado com a palavra namoro. Aí chega lá, o cara levou o amigo dele. E às vezes o amigo dele fala mais que ele. E aí? Você já passou por isso? Será que. Eu já passei por isso. Será que as circunstâncias. Será que o fato de ele ter levado o amigo muda o relacionamento que você teria com essa pessoa? No caso, não mudou em nada. Mas é que eu não tinha nenhuma expectativa. Mas o amigo foi uma surpresa. Mas você é meio ponto fora da curva. Eu sou, né? Não, foi ótimo. Foi muito legal. Mas assim, é uma circunstância, ok? Você sai para jantar e você imagina um monte de coisas e você dá um rótulo para isso. Você está se relacionando com o quê? Com o cara que te chamou para jantar ou com o jantar? Eu estou me relacionando com o jantar. Percebe? Você se relaciona com um evento e não com o cara. Se ele não tivesse mandado um outro cara, seria talvez a mesma coisa. Porque é um cara, vou jantar. Você sabe que esses dias a gente foi almoçar Não, mas na casa do Marquinhos e foi muito complicado não deixar que a macarronada, que a massa que ele fez, não rolasse. Estava difícil. Estava difícil da massa não rolar certo. Nós somos muito focados no propósito. Sim. E ele. Nós somos muito focados nele. Então, ele fez uma massa que roubaria a cena de qualquer pessoa que não foca. Entendeu? Se eu tivesse convidado uma namorada, uma futura namorada, talvez ela tivesse esquecido dele comendo macarrão. Com certeza. Com certeza. Além de se relacionar só com a macarronada. Você é uma Não, capelete, molho de cogumelos e alho poró. Cogumelo Paris e alho poró. Não, raro demais, né? Marquinhos, parabéns. Mas, se um dia vocês forem jantar com o Marquinhos e ele fizesse uma macarronada, olhem para ele. Não só para o macarrão. Vale a pena. Então, você se relaciona então, com a atividade que você está vivenciando com aquela pessoa, ou você se relaciona com a pessoa? Você, quando está numa circunstância qualquer, você se relaciona com a circunstância ou com as pessoas envolvidas? Ou com a pessoa envolvida? Sabe que
Hoje nas empresas, inclusive, é uma atividade bastante, é um treinamento bastante comum, não vou dizer comum não, mas é de vanguarda até. Um treinamento focado no intuito de que as pessoas, no meio corporativo, nas empresas, fazer com que elas consigam perceber as pessoas envolvidas nos projetos e não simplesmente focar no projeto ou nos projetos, mas conseguir perceber, conseguir se comunicar, interagir com as pessoas envolvidas e não simplesmente com o projeto, para que possa haver um relacionamento efetivo durante esse projeto, para que um trabalho em equipe possa acontecer de fato, sem conflito e de forma otimizada. Então, mesmo nas empresas, hoje já é um mecanismo bastante reconhecido como um mecanismo eficaz, mesmo em projetos de ordem no meio corporativo. Ok? Olha só, essa coisa de se relacionar com a circunstância, né? Deixa eu só também assim. Então você chega no restaurante, aí você não tem a comida. Ou então você vai jantar, o cara te convidou para jantar na tua casa. Quer dizer, na casa dele. O cara te convidou para jantar na casa dele. Esse exemplo é melhor. Aí chega lá, não tem a comida que você gosta. Aí você fica muito bravo. Ou se você está num restaurante e a grana que você reservou para isso, você vai ver que não dá. E percebe como assim? Se você se relacionar com as circunstâncias, ou então você marca no parque, aí chove. Você. Vamos ao teatro. Aí chega lá, sei lá, a porta está fechada. Você chega e está tudo fechado. Se você se relacionar com as circunstâncias, você vai ter um monte de elementos para te distrair. Ou para mudar o relacionamento. Porque se você chega na casa de alguém e você não gosta da comida, por exemplo, muda o seu estado interno, percebe? Você já não consegue se relacionar com as pessoas que estão ali. E olha, a gente está brincando aqui com relacionamento homem e mulher. Namorado, né? A gente falou de namorado porque é a coisa que mais as pessoas vivem. E também eu acho que é a situação em que mais você dá significado para as circunstâncias. Mas isso é com tudo. É com tudo. Sai um casal. O casal já é um casal. Sai marido, mulher e filhinho. Né? Vão ao mesmo restaurante. Aí a criança chora. Acabou o jantar. Acabou o jantar, percebe? Mas uma pergunta então. Onde está a meta do relacionamento? Está no interlocutor ou na cena ou no cenário? A meta, o objetivo do relacionamento. Onde é que está a meta? Você quer se relacionar com o quê? Você sai e fala assim, hoje eu vou sair com fulana, ou vou sair em família, né? Um desafio maior. Vamos sair em família, pai, mãe e 2 filhos, né? E nem nada no cenário, nada nas circunstâncias vai mudar o meu relacionamento perfeito com nenhum deles. Ok. Eu tenho dificuldade com essa palavra relação, porque eu não consigo dissociar ela de atividade. Porque, para mim, eu posso estar até roubando um pouco o significado da palavra, mas vem de relar. Então já é uma atividade. Você rela e começa uma relação. Mas isso não pode ter um nível mais líquido. E a gente está sempre relando em todas as coisas. Então, só que se você for pensar pela física quântica, nada toca em nada. Se você for pensar assim, você nunca rela em nada. Então. Não, porque se for assim, então pelo telefone você não se relaciona. Entendeu?
sei que estão me vendo. Eu tenho certeza que eu estou me relacionando. E não há nenhuma circunstância aqui que vai mudar isso. A não ser que a pessoa impeça esse relacionamento, mas mesmo assim a gente quebra essa barreira e a gente se relaciona. Entendeu? De que maneira a condicionalidade da atividade influencia na condicionalidade do seu relacionamento? De que maneira a condicionalidade da atividade, qualquer atividade ela é cheia de condições, né? Assim, a gente vai jantar no restaurante desde que o restaurante esteja aberto. A gente vai ao restaurante desde que a gente tenha dinheiro para pagar a conta. É uma série de coisas, tem muita condição. A gente vai comer uma comida gostosa desde que o cozinheiro não resolva estar de mau humor. Por exemplo, sei lá, é uma série de condições. De que maneira a condicionalidade da atividade influencia na condicionalidade do seu relacionamento? Ok? Ou ainda, de que maneira as variáveis do cenário ou das cenas comprometem a estabilidade do seu relacionamento? Ok? Se alguém quiser falar sobre isso. Aliás, nós temos também o atendimento por telefone, 9831-3521 ou 8133-6438, 9831-3521 ou 8133-6438. Se tiver alguma ideia, alguma questão, alguma pergunta, alguma resposta para essas questões, entre em contato com a gente. Você quer repetir aí o site, o MSN, a verdade está no ar, coexistem.com.br. Em relação a essa questão que você colocou, assim, todo mundo diz que é um relacionamento feliz, certo? E um relacionamento provavelmente com uma pessoa que convive bastante, né? Portanto, se quer realmente um relacionamento feliz, precisa-se atingir a incondicionalidade da circunstância, porque se você convive muito com uma pessoa, todos os tipos de circunstâncias vão acontecer. É impossível garantir que não ocorram situações imprevistas ou ditas como problemas, ou, né? Então, se a incondicionalidade da estabilidade do relacionamento não for atingida, o relacionamento feliz torna-se, portanto, impossível. Ok, você tem alguma sugestão nesse sentido? De que maneira você pode tornar o relacionamento incondicional, independente das condições que aconteçam no cenário ou nas cenas? Acho que o primeiro ponto é observar as cenas. Então vamos lá, receita de bolo. Observe a cena, não é mais? Confie que o melhor sempre está ocorrendo, embora você possa demorar um pouco para entender a sincronicidade das coisas. Mesmo que você não entenda a cena, confie que está tudo sincronizado de uma maneira perfeita. Exato. Ok. Não fala, Patrick. Não se. Acho que eu vou falar. Não tem expectativas em relação à cena. Não tem expectativa, não espera nada da cena. Não espera nada da cena. Não busque nada na cena. Esteja na cena apenas pela pessoa com quem você está se relacionando. Não fosse nada na cena, esteja na cena apenas pela pessoa com a qual você está se relacionando. É isso que eu fiquei ser legal, Patrick. A galera está afiada. Ok. Vocês entenderam aí, então, as respostas que eles colocaram agora? Realmente, é uma receitinha de bolo.
realmente, se você se utilizar dessas receitinhas, a coisa fica muito mais fácil para você nos seus relacionamentos, ok? Outra coisa, outra pergunta, na verdade, a última pergunta. Qual é o grau de concentração que você mantém em seus relacionamentos de forma a não deixar que a instabilidade dos eventos roube o foco da relação? O grau de concentração. Concentração do quê, Cauê? Qual é o grau de concentração que você mantém em seus relacionamentos? De forma a não deixar que a instabilidade dos eventos roubem o foco da relação. Porque você se concentra em algo, né? Se você nota que tem Sim. sei lá, caiu um olho no teu vestido. Por exemplo, Você pode se concentrar nisso. Por exemplo, sei lá, eu estou me relacionando com você. Você é bem concentrado. Independente Você é a pessoa mais concentrada do planeta. Independente do que aconteça entre nós, eu preciso manter a concentração no nosso relacionamento. Amém. Na nossa relação. Sim. Independente dos eventos. Sim. Porque, assim, eu estou concentrado em você. Se eu ouvir se é assim que eu estou hoje de madrugada, nos relacionar, não importa o que estejamos fazendo. Aí a gente ouve um barulho no quintal. Né? Pode ser que a gente perca a concentração no relacionamento e saia correndo para saber que barulho é esse. Fique com muito medo. Fique com muito medo. Aí se relaciona com medo. Aí o medo rouba a cena do relacionamento. Com Né? certeza. Se você não mantiver o foco, okay. a concentração. Ou então você se lembra que no dia seguinte vai vencer a conta do aluguel. Isso tira bastante a concentração. Vai vencer o aluguel. Aí você não tem muita certeza do seu dinheiro que você precisa pagar está na conta. Né? Aí, assim, esse relacionamento pode ficar um pouco desfocado. Eu não entendi o que é concentração. Eu vou falar alguma coisa. Assim, como manter a concentração, né? Eu acho que apenas observando a cena e reconhecendo que tudo que for necessário para o andamento correto será oferecido. Observando a cena, para manter a concentração, o importante é você ter a certeza que todos os eventos são ferramentas que vão facilitar a sua dinâmica com a pessoa com a qual você está se relacionando, é isso? Você não precisa adicionar nada no cenário. O cenário já vai te dar todos os elementos necessários para o melhor andamento da dinâmica, do relacionamento. O cenário contém todas as ferramentas necessárias para o bom andamento da dinâmica, dessa dinâmica específica, no momento que você se relaciona com alguém. É isso? Ok, novamente, essa resposta ela vai para o âmbito da confiança. Não é isso? Ok, vai. Uma pergunta que eu tenho é relacionar isso com o quê? Com o que acontece? Que a gente tem acesso ao corpo da pessoa. Eu fico imaginando o quê? Ainda não vi. Eu quero ver. A questão é assim, você falou sobre relacionar-se com o corpo. Nós estamos falando sobre a concentração do relacionamento, né? Então, como é que fica isso em relação ao relacionamento com o corpo? É isso? Engraçado, eu acabei de receber uma historinha aqui, eu vou ler para vocês. Eu acabei de ler
Assim, o relacionamento perfeito é aquele que não tem créditos e nem débitos em ambas as partes. E aí se utilizou de um exemplo, uma analogia, tá bom? Por mais não existente que o corpo humano seja, os órgãos não reclamam por serem mais exigidos do que outros. Imagine um pulmão se negando a trabalhar, mas depois que você deu uma corridinha. Ou o fígado reclamando porque foi muito exigido depois de uma bebedeira. Desse jeito, o dedinho do pé teria um débito imenso. Não teria sangue e drenaria, por exemplo. Entendeu? Então, assim, o relacionamento perfeito é quando o que ele está dizendo assim, cada um faz a sua parte conforme ele é pedido ou não. E não há reclamações, não há débitos, não há créditos, não há exigir, não há comparações, e não há sensação de falta ou de mais ou menos dedicação de um ou de outro. Isso? Na verdade, aí, nesse caso, o corpo não é visto como órgãos, mas como corpo. É uma coisa só. As partes não são separadas. Voltando aqui. Sim, a pergunta foi sobre o corpo mesmo. Né? E o corpo colocou essa versão de corpo, ele fez uma pergunta, né? Como é que a história do corpo nessa história? Quando você se relaciona com alguém, você pode usar o corpo como uma ferramenta de relacionamento, como qualquer outra coisa, como um jantar, como o garfo e a colher, para você comer a comida enquanto você janta, como a vela que está fazendo parte do cenário, o corpo também é mais uma parte do cenário. Agora, se você se relacionar com o corpo, achando que a pessoa é o corpo, aí tanto faz você se relacionar com a vela, com o garfo ou com o corpo. Você não achou a pessoa, né? Porque, afinal de contas, quando ela estiver usando o garfo, pode ser que você fique se relacionando com o garfo, né? Porque você está se relacionando com a mão, da mão para o garfo é bem pertinho, assim, né? Você pode confundir até quando, se você não prestar bem atenção, quando você tenta pegar na mão dela, você pode pegar o garfo e dizer que está se relacionando com ela. Né? Em qualquer um dos casos, você se utilizou da ferramenta e não do dono do movimento. Ok? Então é isso. O corpo, você pode, de novo, é uma forma de você se distrair de um relacionamento, porque assim, você está se relacionando ou se distraindo. Você pode se distrair com a vela, com o garfo, com o corpo. Né? Aliás, é uma distração muito fácil, distrair com o corpo. Não só nos relacionamentos, né? No relacionamento consigo mesmo, você pode usar o corpo para se distrair. Aliás, assim, ó, você pode se distrair. As pessoas falam assim, você precisa olhar nos olhos das pessoas. Você pode se distrair com os olhos? Você pode se distrair com os olhos, ou você leva, nossa, que seus olhos, que lindos. Aí você não olha pessoas, você fica olhando os olhos. Não, olha. Como? Se distrair com os pensamentos. Se distrair com os pensamentos, com certeza. O que eu estou dizendo? Você pode se distrair também com os pensamentos. Está quase no relacionamento, mas aí você pega um gancho no pensamento. E aí você está se relacionando com a pessoa, ela fala assim, estou pensando no meu ex-namorado. Como assim? Por isso que falou sobre a conta. Lembrei que tem uma conta para pagar amanhã. E você se distrai com esse pensamento. Lembrei que eu tenho uma prova, lembrei qualquer coisa. Sim. Começa a pensar em qualquer coisa. Nossa, o almoço de amanhã, qualquer coisa. Tem que fazer compra. Você pode se distrair com qualquer coisa. Por isso que precisa de muita atenção, muita concentração mesmo, muito foco. E de uma decisão de você não deixar que nada te distraia no relacionamento, em qualquer relacionamento.
A distração é uma desculpa para não se relacionar. Opa, ó. A distração é uma desculpa para não se relacionar. Agora a gente indo numa outra questão. Você está se distraindo conscientemente, ou você está se distraindo sem perceber, ou você usou a distração para fugir do relacionamento. Será que se você tomar a decisão de se relacionar, essa história de distração desaparece? Ou será que não está sob o seu controle? Será que você se distrai descontroladamente? Você não tem controle sobre o poder de não se distrair? Será que você é uma vítima das suas distrações? Se você se distrai por algo, por uma ordem que foge ao seu controle, quem é que está dando essa ordem então? Quem é que está dando essa ordem se não é você mesmo? Como é que você pode se distrair com algo que não seja uma ordem sua mesma? Como é que você pode se distrair sem que essa distração tenha sido uma decisão sua? Quem decidiu por você pela distração? Não, e mesmo, você pode perceber isso quando você está se relacionando com alguém, com qualquer pessoa, gente, amigos, pai, mãe, família, namorado, marido, enfim. Mas assim, ó, sempre tem que ter uma atividade envolvida. Por isso que a gente fala, você está se relacionando com uma pessoa ou com uma atividade. Assim, por que você gosta de fulano? Porque canta, porque a gente gosta de jogar boliche. Porque a gente gosta das mesmas coisas, né? A gente, entendeu? E se vocês ficarem um dia inteiro juntos, sem nenhuma atividade, sem transar, inclusive. Vixe. Será que tem relação? O dia inteiro sem fazer nada. Ou transar Tem gente que chama de transar de relação. Tem gente que aqui porque transa está se relacionando, né? Imagina, vocês sabem muito bem que não é porque transa que está se relacionando, todos sabem disso. Todos podem olhar para isso agora e perceber que fazer sexo não tem nada a ver com se relacionar. Você pode transar e não saber nada sobre a pessoa, não ver a pessoa, não olhar para a pessoa. Ok? Mas você pode também aproveitar o sexo como uma ferramenta de relacionamento. Assim como... Depois, quando você já está se relacionando verdadeiramente, aí você se diverte. Mas se relacionando. Aí, assim, ó, não é... Mas como tudo aí você vai se mas o relacionamento não é a atividade. Sim, assim como você pode se distrair com a vela, com o garfo, com a faca, com a mesa, com o garçom, com a comida, né? Você pode se distrair também com os órgãos sexuais. Com o corpo. Com o corpo, né? Que a gente estava falando. Você pode se distrair com qualquer parte do corpo. Não deixa de ser uma distração. Agora, você pode se utilizar também de qualquer ferramenta, inclusive o próprio corpo, para você, como um veículo através do qual você pode facilitar o seu relacionamento. Isso pode ser. Né? Com certeza isso é possível. Aliás, bastante recomendável. Então, vamos então começar a falar sobre como a gente pode fazer para se relacionar de verdade, tá bom? Então, a estabilidade do relacionamento, porque assim, ó, o relacionamento, como a gente faz para o relacionamento ser estável? Como é que a gente faz para que os conflitos não acabem com o relacionamento, não impeçam o relacionamento, né? A estabilidade do relacionamento está em concentrar-se no que é estável. Olha que fácil. A estabilidade do relacionamento está em concentrar-se no que é estável.
O que é estável? Dinheiro é estável? A vela é estável? Não. A comida é estável? Não é estável. O corpo é estável? Também não. Essa gatinha um dia vai ficar uma alface. Ela vai ficar velhinha, vai ficar enrugadinha. E se você estava se relacionando com o corpo, você se relacionou com algo que não era estável. Nem o comportamento é estável. Então, Nem com o comportamento dá para se então, relacionar. onde está a estabilidade? Como é que você pode se relacionar Eu com... gosto de fulano porque ele é calminho. Bota a pessoa nessa situação. Então, o que significa se relacionar com o que é estável? Você vai estabilizar a relação se relacionando com o que é estável. Pode ser estável. Pois é. O que é estável em você? O que faz com que a nossa relação não se desestabilize? O que é estável em mim? Você. É um negócio aqui. Verdade. Fale mais sobre isso. Você é o que é de mais estável em mim. É claro que todo o resto vai se estabilizando no momento em que eu me conecto com você. Porque quando eu me relaciono com você, e você é a própria estabilidade, e você olha para mim lá no lugar onde eu sou estável, assim como você. E nesse lugar tudo se estabiliza. Entendeu? Muito. Eu entendi. Quando alguém olha para mim, quando ele fala comigo, ele se relaciona comigo, tudo que vem dele parte de um lugar onde tudo é estável. Parte da verdade sobre o que ele é, que ele conhece muito bem. Então, toda a fala dele parte de lá. Então, quando ele fala comigo, ele chama o mesmo lugar. Porque ele não fala comigo no lugar onde é instável, onde é possível mudar. Ele fala comigo do imutável. E aí ele consegue chamar em mim o que também não muda. Ele chama a estabilidade, que é o mesmo lugar que o dele. É o mesmo lugar. Então, toda vez que eu me desestabilizo, eu vou para o lugar que ele me ensinou, que é ele próprio. E que é você também. E que sou eu. E que eu aprendi que sou eu. Que eu vejo que sou eu. Porque nesse lugar eu me reconheço. Quando eu chego nesse lugar de estabilidade que ele me ensinou, é o lugar que eu me reconheço. É o lugar que fala, nossa, é isso. Eu quero ficar aqui para sempre. Eu sou isso. Eu vou cantar uma canção. Pois não. Eu não posso ter medo de um dia te perder. Eu não posso ter medo de viver. Não precisa ter sua despedida. Se eu compreender a sua vida, sua pele será meu aconchego. Se eu não roubar o seu sossego, se eu falar no chão, meu nome sempre, meus ouvidos se abrirem pra você. Não basta querer mostrar pra mim. Não basta dizer que sem você eu não sou feliz. Não é assim, não é assim. Preciso ver
de mim, não faça dizer, não seja assim. Não basta dizer que eu vou te aceitar assim. Não é assim, não é assim. Preciso ver você dentro de mim. Seus pés caminham em minha direção. Se refletir dos seus olhos a minha dedicação. Entre nós não haverá distâncias. Se houvermos ideais, semelhanças, você terá olhos para mim. Se eu olhar para você, não para buscar o seu amor, se me convém em mim, mas para lhe dar o meu calor, se me faz bem. Não basta querer você pra mim. Não basta dizer que sem você eu não sou feliz. Não é assim, não é assim. Preciso ver você dentro de mim. Não basta dizer, não seja assim. Não basta dizer que eu vou te aceitar assim. Não é assim, não é assim. Preciso ver você dentro de mim. Dentro de mim. Isso é relacionar-se. Você, como o Patrick disse, você está na cena pelo outro, olhar para o outro, verdadeiramente. E tudo que você faz é atendendo às necessidades do outro. O Cauê vive assim, nós vivemos assim. Mesmo, ele me ensinou. Mas é justamente isso que te deixa estável, né, Cauê? Em contato com o Deus que você tem. Nós temos. Depois de você. Além disso, a estabilidade do relacionamento está também em escolher e decidir pelo que é eterno, pelo que é suficientemente abrangente para aquietar o coração no momento da escolha, assim como em todos os momentos subsequentes. Toda escolha que você fizer dentro de um relacionamento, essa escolha tem que ser uma escolha pelo que é eterno e uma escolha suficientemente abrangente que não esteja só na cena, mas que considere a unidade de tudo que existe. Uma escolha suficientemente abrangente para aquietar o coração no momento da escolha. É uma escolha que você convida a Deus para escolher com você. E aí você consegue a abrangência suficiente para escolher por todos. Escolher por todos os seres. Escolher por todas as pessoas. Escolher pela unidade de todos. Escolher por Deus. E assim você estará escolhendo algo que vai, de fato, aquietar seu coração, tanto no momento da escolha, quanto nos momentos subsequentes.
Enfim, a estabilidade do relacionamento está em utilizar-se do movimento das expressões como simples formas de comunicação. Formas de comunicação para poder compreender as ideias, os conceitos e as crenças geradoras dessa ação. Através dos movimentos você descobre o que a pessoa acredita e não o que ela é. Você se utiliza dos movimentos para conhecer o que ela acredita. Veja bem, os movimentos da pessoa não servem para você julgá-la ou avaliá-la, porque você não vai estar se relacionando. Os movimentos da pessoa servem para você identificar o que ela pensa. Mesmo assim, você não vai se relacionar com o que ela pensa. Você vai se relacionar com o que ela é. Os movimentos dela não falam o que ela é, mas o que ela acredita. Você vai se utilizar desses movimentos para compreender as ideias, os conceitos e as crenças de relação, para, assim, poder usá-las como indicadores do caminho para o reconhecimento da unidade que está sempre presente entre você e qualquer pessoa. Os movimentos indicam as ideias, os conceitos, as crenças que essa pessoa tem. E essas ideias, essas crenças podem ser utilizadas como ferramentas para que você possa encontrar o dono dessas crenças, o dono dessas ideias, que estará sempre em unidade consigo. Mesmo que essa unidade esteja escondida por detrás dos equívocos que nos fazem parecer diferentes. Essas crenças, essas ideias, é que fazem nos parecer diferentes, que nos fazem parecer diferentes. Tão diferentes de forma a gerar essas ideias, esses conceitos que fazem a gente parecer diferente. Diferente de forma a gerar projetos e metas também diferentes, ou aparentemente concorrentes entre si. Ideias diferentes podem gerar projetos diferentes que parecem concorrer entre si. E aí, esse é o único foco de conflito entre as pessoas. Elas acham que elas têm ideias diferentes, essas ideias geram projetos, e esses projetos concorrem entre si. Aliás, a mesma pessoa tem ideias que geram projetos concorrentes. Uma única pessoa, não precisa nem ter duas. A própria pessoa gera projetos que concorrem entre si e não consegue fazer nada. Não é verdade? Então, temos que nos utilizar das ideias mutantes. Todas elas são. Essas ideias que nos fazem parecer diferentes, elas são mutantes. Temos que nos utilizar dessas ideias mutantes como simples ferramentas para nos conduzir ao reconhecimento do que verdadeiramente somos. E, na verdade, não há conflitos. Temos que aferir essas ideias até que elas possam ser levadas à verdade. E, na verdade, não há conflitos. E se não há conflitos, há apenas a paz. E aí, se não há conflitos, há apenas a paz. Se há a paz e apenas a paz, não há medo. O medo só há quando há conflito. Se não há conflito, não há medo. É só fora do medo que o relacionamento pode acontecer. Com medo não há relacionamento. Se não há medo, não há barreiras para o contato. Se não há medo, não há barreiras. Toda barreira que você percebe no relacionamento, quando você olha para alguém, quando você está dentro de alguém, é fácil de perceber que o medo é uma barreira. Quando você entra num elevador de 1 metro quadrado, e só para você e uma pessoa que você não conhece, você percebe que existe uma barreira no relacionamento. E essa barreira é fácil de você perceber, embora seja no âmbito da mente, mas você consegue perceber que existe uma barreira. E essa barreira é o medo de se relacionar. É só medo. Só medo de não ser aceito, medo de falhar, medo de ser julgado, medo. É só medo. E esse medo está no conflito interno. Tanto que as pessoas falam assim,
sei que ela para quebrar o gelo. Por que quebrar o gelo? Se distrair, quebrar o gelo. Né? Mas existe uma intenção de quebrar algo que estava atrapalhando a relação, que é o medo. Mas aqui, quando elas falam quebrar o gelo, elas falam em arrumar um assunto para se distrair. Quando, na verdade, elas precisam sair do conflito interno, parar de acreditar que as ideias de diferença são reais. Elas não são. As ideias de diferença não são verdadeiras. Na verdade, somos todos o mesmo, somos todos iguais, somos todos o mesmo, partes um do outro. E se a gente sai do conflito, sai do medo, se a gente leva todas as ideias até a verdade correspondente, na verdade não há medo, não há conflito. E se não há conflito, não há medo. E se não há medo, não há barreiras para o contato com a eterna presença do que somos, ou com a eterna presença do amor. Bem. Afinal, amor e medo são inconciliáveis. Né? O amor só pode ser sentido na ausência do medo. Você é a luz que brilha, brilhará eternamente. O combustível dessa luz é o amor que você sente. É esse amor que te conduz e em você se faz presente, no sorriso envolvente, no olhar tão transparente. E cada ser que de você se aproxima, sente, ele brota uma semente de luz latente. Esse é seu verdadeiro presente. Você presença sendo a luz da minha semente, e acende da minha mente, traz de volta a lembrança do nosso jardim em flor. Você criança, espera a luz da sua inocência, compartilhe sua essência, vamos juntos de mãos dadas, de volta ao nosso reino de amor. Você é a luz que brilha e brilhará eternamente. O combustível dessa luz é o amor que você sente. É esse amor que te conduz e em você se faz presente, no sorriso envolvente, no olhar tão transparente. E cada ser que de você se aproxima, sente, ele brota uma semente de luz latente. Esse é seu verdadeiro presente. Você presença será a luz da minha semente, e acenda minha mente, traz de volta a lembrança do nosso jardim em flor. Você criança, espera a luz da sua inocência, compartilhe sua essência, vamos juntos de mãos dadas, de volta ao nosso reino de amor. De volta ao nosso reino de amor. De volta ao nosso reino de amor. Obrigada, queridos. Fiquem no amor. Prestem atenção nas pessoas. Prestem atenção em quem você está se relacionando, com quem. E ame. Sem medo. Sinta as pessoas pelo que elas são. Você é o amor. Procure o amor nas pessoas. Ok. Um beijo no coração. Até quinta-feira. Até quinta que vem. Uma boa semana e muitos relacionamentos. Isso, muito.